Olá pessoal, continuando a leitura, vou pegar um livro aqui e ler O Corpo Humano, primeiro volume, Fritz Kahn. Primeiro volume, a posição do homem na natureza, o esqueleto ósseo, a musculatura, a circulação sanguínea, a respiração, a digestão. Primeira parte, índice. Posição do homem na natureza. 1. A vida, página 3. 2. O desenvolvimento do homem, página 21. Segunda parte, o esqueleto ósseo. 3. O tecido conjuntivo, página 37. 4. A gordura, página 47. 5. Cartilagens, ossos e articulações, página 55. 6. A doutrina das proporções, página 74. 7. O esqueleto, página 88. 8. Os dentes, página 118. Terceira parte, a musculatura. 9. Miologia geral. 10. Miologia especial. Quarta parte, circulação sanguínea. 11. O coração. 12. Artérias. 13. O sangue. 14. A linfa. 15. O homem e bacilo. Quinta parte, a respiração. 16. A atmosfera. 17. Os gases da respiração. 18. O nariz. 19. Os pulmões. 20. O aparelho de fonação. Sexta parte, a digestão. 21. O problema da alimentação. 22. A boca. 23. O estômago. 24. O fígado. 25. O pâncreas. 26. Intestino. Primeira parte, a posição do homem na natureza. Capítulo 1. A vida. A substância viva, o plasma, ignoramos o que seja a vida, não percebemos qualquer transição entre a natureza morta e animada. Não se conseguiu, aliás, até hoje explicar por meio de uma teoria a origem da vida sobre a face da Terra. Contentamo-nos em assinalar sem que, até hoje, tenhamos podido explicá-lo ou sequer descrevê-la com clareza. O material de que são construídas as criaturas vivas é denominada plasma, por ser dotado de propriedades básicas, observando externamente seu aspecto dos mais insignificantes. Abramos um ovo de galinha. A pequena mancha cinzenta que flutua sobre a gema é a substância fundamental, ou seja, o plasma do futuro pinto. Tomemos os ovos de rã, o glânulo de caviar ou as ovas de arenque. Essa geleia cinzentada, inexpressiva, encerra o famoso plasma, produto supremo do mundo terreno, substância animada pelo mais perfeito, enigmático e maravilhoso fenômeno da natureza, a vida que respira, a vida que sente, a vida que deseja, a vida que pensa, a vida que medita sobre a sua própria essência. O plasma não é um composto químico, nenhuma mistura de tais compostos, mas sim um complexo sobrenatural maquinismo capaz de regular-se a si mesmo, razão pela qual, com justiça, se chama criatura viva ou de organismo, entre aspas. Contemplamos um relógio de bolso. Meditemos da complexidade dessa minúscula máquina. Mais de uma centena de peças, parafusos, eixos, engrenagens de vários tamanhos, molas dobradas, alavancas pequenas e grandes, um vidro, um mostrador, ponteiro, tudo ajustado de maneira planejada para formar um engenho das mais delicadas precisões. Imaginemos agora esse relógio infinitamente reduzido, sem perder uma peça sequer, nem deixar de funcionar. Vai diminuindo até o tamanho de uma lentilha, de um grão de sêmola, de um grãozinho de açúcar, até desaparecer. Recorremos então ao microscópio e procuramos um ponto que sumiu. Encontramos assim, enfim, e reconhecemos com aumento de 1000 vezes. Ei-lo, nosso relógio de bolso, ainda com todas as peças funcionando, sem receber corda. Ele trabalha durante anos, durante decênios. Podemos assim fazer uma ideia do plasma. Mais de 50% do plasma é constituído de água.
não de água pura, mas de um líquido aquoso, no qual se encontram dissolvidos vários sais incumbidos de uma série de tarefas. Assim, por exemplo, conduzem a corrente elétrica. As medulas desprendidas deste eletrócidos movimentam-se animadamente e com as películas de gás de um balão inflado exerce pressão para fora. A pressão da solução, a pressão osmótica, conferindo assim ao plasma a sua tensão. Além do mais, encontra-se aí dissolvidos açúcares de diversas naturezas que se combinam facilmente com o oxigênio do ar, ou seja, queimam-se e produzem calor, a fim de que o mecanismo da vida receba necessária radiação de calor. Compostos proteicos de toda espécie conferem ao plasma sua estrutura interna, substância gomosa, dextrina, cola de amido e tornam a massa consistente, aderindo à sua base, ferro. O ferro é finamente pulverizado na massa plasmática, atrai os gases respiratórios externos e os condensa. Os compostos de cobre e de manganês agem como metais, o álcool e outras substâncias estimulantes animam o organismo. Incorporados ainda, acham-se vitaminas, hormônios, alcaloides de todos os tipos, cálcio. O cálcio regula o calibre dos poros através dos quais entra em contato com o ambiente. Em suma, aquilo que os grosseiros olhos humanos aparece como o plasma acidentado é na realidade um intricado e complexíssimo conjunto. O microscópio. O mais importante instrumento para a pesquisa da vida é o microscópio. Quando os primeiros microscopistas dirigem suas objetivas para as coisas que rodeavam, quando se puseram a contemplar moscas, filamentos de musgo, cabelos e partículas de giz em suspensão, não conheceu limites de sua estupefação sobre a recém-descoberta riqueza da natureza, entre aspas, conforme foi intitulado um livro, fora descortinado um mundo realmente novo, o microcosmo. Imaginemos que na Lua vivessem homens, dos quais até ontem apenas tivessem dividido a Terra com o que lhes pareceria daquela distância, uma esfera com superfícies sombreadas, e além disso, geralmente recoberta de nuvens. Um belo dia, nosso habitante lunar viaja em direção àquela esfera, eis que, onde até aquele instante apenas vira manchas esmaecidas, distingue o continente de mares e dentro destes ilhas. Os mares, à medida que se aproxima, adquirem coloridos, tornam-se azuis, e as ilhas ficam verdes. Percebe então serras, rios, a seguir florestas e campos com distância de 1000 metros, cidades, pontos, linhas de estrada de ferro, e 200 metros distingue-se homem de animais, automóveis e lampiões, casas com janelas. Atrás dessas janelas, com certeza, há muitos outros objetos menores e ocultos que, porém, ainda não pode discernir das alturas. O mesmo sucede a quem se aproxima com o microscópio das coisas situadas abaixo de si, isto é, com efeito, é o que representa o microscópio. Um olho com o qual não se observa os objetos à distância, a alguns metros, mas apenas alguns milímetros, visto bem de perto. O olho da mosca, de simples mancha pardacenta, transforma-se numa enorme cúpula de vidro composta por facetas polidas artisticamente encaixadas. O leite deixa de ser apenas uma tinta branca, pois assim como o homem lunar descobre peixes e medusas no mar, o microscópio encontra naquele milhões de prateadas gotículas de gordura e de estrelinhas proteicas. O bolor que recobre a fruta podre não é um mero lodo, entre aspas, escuro, mas um verdadeiro jardim no qual viceja a mais delicada árvore carregada de pérolas. A aranha cresce, convertendo-se em um gigantesco animal, e a singela taturana transfigura-se em um dragão. Nos pés das moscas deparamos com certos parasitas que aí vivem como as pulgas ou pelos de cães. Sobre esses parasitas, por sua vez, proliferam outros ainda menores, os bacilos,
que as patas das moscas disseminam a cada passo. D. Em um grãozinho úmido de terra, no campo navegam verdadeiras esquadrilhas de algas em todos os sentidos. Em cada gotícula de água de um vaso de flores é possível apreciar-se todo o mundo de seres fantásticos, tanto animais como vegetais, o mundo do microcosmo. O próprio homem assume ao microscópio aspectos novos e completamente inesperados. Quem contemplar grande aumento de qualquer porção do corpo humano dá-se conta imediatamente do maior fenômeno que foi desvendado, aliás, pelo microscópio, em toda a antropologia, isto é, que o homem é composto de células. A célula. Assim como muitos materiais da natureza morta, por exemplo, o diamante, ocorre apenas em cristais, também substância viva, o plasma, se apresenta sempre em toda parte sob forma de uma unidade microscopicamente pequena e agrupada de acordo com determinados princípios, a célula. Esta constitui a unidade elementar da vida. Qualquer manifestação vital na face da Terra é celular, pois outra não existe. Todas as plantas, desde a alga mais significante ao enorme baobá, assim como a totalidade dos animais, do mais ínfimo infusório até a baleia ou elefante, todos se compõem de pequenas unidades vitais microscópicas, as células. Cada célula mede em média 0,02 milímetro de comprimento. 0,0002. De forma que em 1 centímetro quadrado pode alinhar-se 500 de cada lado, perfazendo no seu interior 250 mil células, uma ao lado da outra. Em todo o corpo humano estão agrupados cerca de 30 bilhões de células, que são 30 bilhões. Se o rei Quéops do Egito, em vez de uma pirâmide, tivesse colocado um ser humano no deserto e este, desde aquela época, fosse perdendo uma célula por segundo, começando pelas pontas dos dedos na mão esquerda, eu mesmo, até os dias de hoje, ainda não teria sacrificado sequer metade de sua mão. De fato, um ano não tem mais de 30 milhões de segundos, até que se escoe 1 bilhão de segundos. Passarão mais de 30 mil anos. Após esse imenso prazo, aquele indivíduo teria perdido apenas uma 30ª parte do seu organismo. Se esse homem hipotético continuasse a viver enquanto permitisse o seu estoque de células, ainda hoje vive e satisfeito, teria assistido ao desrolar de toda a história universal, desde a fuga dos israelitas do Egito até os nossos dias. Teria testemunhado o apogeu do desaparecimento dos gregos, dos romanos, de Maomé e dos cruzados. Teria escutado o famoso discurso de Napoleão nas pirâmides. Mais que isso, ainda lá estaria quase incólume, não obstante perdesse uma célula do seu corpo por segundo, quando surgir outra humanidade e nem sequer conheça os nomes de nossos tempos, nossa civilização, nossa nação, assim como hoje nada mais sabemos a respeito dos povos da era glacial e dos pterantropos da época trinílica de Java. Apesar de suas proporções insignificantes e de seus números astronômicos, cada célula do corpo é um organismo perfeitamente constituído. É fácil fazer-se a ideia dela, pois a nossa própria casa encontraremos um modelo gigante, sob a forma de um ovo de galinha. Se o ovo estivesse cru, teremos um modelo da célula vegetal cuja estrutura é a mesma. Por fora, uma casca rígida, por dentro, um plasma semifluido, que através dos onoríficos da casca se comunica com o plasma das células vizinhas, da mesma forma como um pinto dentro do ovo e respira pelos poros da casca. Cozendo o ovo, porém, sem que ele fique duro, retirando de sua casca, teremos na mão o modelo de uma célula animal. A célula vegetal é uma espécie de caixa de charutos cheia de albumina de ovo. O animal é um tijolo.
A animal é um tijolo, um pedaço de manteiga ou um pudim. Dispensa a casca, porque o corpo animal está dobrado para dentro, ficando cada célula protegida e porque para sua suspensão, para sua sustentação, ele construiu um esqueleto próprio que apoia as demais células. Abramos agora o modelo de uma célula. Quebrando o ovo, vemos, nadando dentro da albumina líquida, uma esfera amarela, a gema, igual ao aspecto que nos oferece, em pequena escala, a célula, do mesmo modo como o ovo da galinha está cheio de albumina, ela está de plasma, e no meio desta flutua uma esfera, um núcleo celular. A um exame mais meticuloso, reconhece-se nitidamente que o plasma não é uma banal mistura de substância, mas sim um conjunto de alvéolos, semelhante à espuma de sabão. As cavidades alveolares não se encontram vazias, mas estão cheias de líquido, soluções proteicas, açucaradas, de salina das mais diversas naturezas. As paredes do alvéolos compõem-se de substância mais sólida, de proteína rígida, amido gomoso e gordura viscosas. Não são impermeáveis, permitindo a passagem através de delicadíssimos e visíveis peneiras moleculares, entre aspas, de grupos de moléculas não demasiado grande de uma câmara para outra. Temos a necessidade de mastigar e digerir os nossos alimentos, cingindo-se até atingir a proporção de moléculas, precisamente porque mais tarde eles terão de atravessar aquelas peneiras moleculares. Também a atividade dos medicamentos, o efeito mais rápido ou mais lento dos anestésicos e analgésicos, a ação fulminante de certos tóxicos. Tudo depende das suas relações com as mesmas. O cálcio, por exemplo, exerce ação tranquilizante porque reduz o calibre dessas peneiras. As paredes dos alvéolos exibem informação que, aos nossos olhos grosseiros, parecem meros grãozinhos, mas na realidade possuem estrutura variada. Uns contêm ferro e captam oxigênio no ar, são os órgãos respiratórios da célula. Outros agarram avidamente o alimento, que penetra através do orifício da peneira, armazenando as substâncias nutritivas. Parei na página 10.